Vai lá, Paulo, por favor. Bom, primeiro, boa noite, queria agradecer o convite. Boa noite, Marcos, boa noite a todos os colegas. E eu queria saber mais de questões de bastidores, né? O setor foi pego de surpresa, era esperado. E a gente sabe que o governo Lula, principalmente com o vice-presidente Alckmin, abriu canais de comunicação, né, com vários setores, entre eles o café. E em relação aos bolsonaristas, né, a bancada de senadores, deputados, eles abriram algum canal de diálogo com vocês, deram alguma justificativa, alguma alternativa? Como que foi esses bastidores? Primeiro o impacto, depois quem conversou com vocês? Bom, o impacto para nós foi muito grande, né? Por mais que os nossos importadores haviam mencionado essa variável de que, no caso do Brasil, no caso do café brasileiro, é importante a negociação bilateral, porque concorrentes já tinham passado por esse processo, a gente criou uma expectativa. E quando a gente viu a lista de exceção sem o café, gerou uma depressão muito grande. Uma depressão, uma pressão, um sentimento de inconformismo, né? Por que o café não está, por que as carnes não estão nessa lista de exceção? Mas depois a gente foi entender que os nossos próprios parceiros já haviam mencionado essa necessidade de negociação prévia de cada país. O impacto é muito grande. Aí, a partir disso, a gente tenta achar os caminhos para abrir os diálogos. É onde chega no seu ponto, né? Não só o governo precisa fazer algo, mas você viu que parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é liderado pela Tereza Cristina, né, a senadora, foram deputados da Câmara Federal, né, o responsável pelas Relações Internacionais do Senado, Nelson Trade, eles foram ali. Até agora a gente ainda está tentando fazer um balanço dessa ida, porque eles também buscaram abrir os diálogos, e aí envolvem os contatos que existem hoje em Washington, que são abertos por pessoas que estão lá também fazendo todo esse trabalho. Mas, a princípio, foram identificados alguns caminhos, mas esses caminhos ainda a gente não teve a possibilidade de discutir, porque na semana passada a gente viu uma turbulência muito grande em Brasília, né? E essas turbulências às vezes até atrapalham a gente poder sentar e refazer as estratégias. Mas a gente acha que algumas coisas evoluíram nesse sentido, de unificar os contatos, conversar melhor, porque a gente sabe que tem brasileiros dentro da Casa Branca também, então há outras formas de bastidores sendo trabalhados. Vai lá, Elias. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, direto ao ponto. Marcos, uma alegria muito grande falar com vocês. Eu queria dar continuidade nessa questão da articulação política, né? O Brasil é curioso, né? Abre diversas frentes de negociação. Então, o governo tenta negociar ou põe a culpa de um outro lado. Os senadores pegam um avião, vai para Washington e abre uma outra frente de negociação. E é evidente que vocês, de forma organizada, também têm o diálogo de que vocês trazem, né, o tema. A minha pergunta é bem direcionada, né? Ajuda ou atrapalha esse monte de frente que o Brasil abre? De certa forma, fortalece ou vocês se sentem até abandonados de certa forma porque tem muita situação aberta e nada efetivo, de fato, né? Olha, Elias, o seu questionamento é muito mais uma reflexão, né? Porque hoje em dia, como a gente diz o seguinte, as vias diplomáticas e o formato da diplomacia mudou abruptamente, segue importante, né? O MRE, os embaixadores do Brasil, todos agregam valor, são importantes, mas a gente tem uma nova componente nesse multilateralismo em desvantagem, nesse momento em que cada um foi cuidar do seu quintal, né? E os interesses dos maiores prevalecem sobre interesses de economias que não têm tanta força econômica assim. Então a gente está vendo o mundo desse jeito. A aliança é o ponto mais sensível e a aliança pressupõe o nosso importador e nós aqui no Brasil. E ali a gente tem que ver o seguinte, o agro brasileiro faz um dever de casa primoroso quando se fala em sustentabilidade, produtividade, eficiência, organização. Um trabalho primoroso do produtor rural brasileiro. É um aluno nota 10, se não for nota 10 é nota 9,5, se comparando aqui com a escola, né, com a faculdade. É um aluno muito, muito bom. Mas nós, como promoção de imagem, ao vender o nosso produto, ao promover nosso produto, a gente gosta de sair para fora quando a gente sai, e o café faz muito, fizemos em 50 países nos últimos anos, a gente gosta de falar da gente mesmo, falar, né, com orgulho, e é um orgulho para nós, falar, mas chegou o momento da gente fazer a promoção da imagem também destacando o nosso importador, a parceria, né? Se a Itália compra muito café do Brasil, é a terceira do nosso ranking, quantos imigrantes estão aqui
esforçando, são responsáveis por produzir. Vamos abraçar a cultura da imigração, abraçar os valores dos italianos, mesma coisa de uma Alemanha, né, os asiáticos. A gente tem que criar um jeito de conectar o nosso consumidor para que essa relação público-privado e o nosso setor privado aqui e o nosso importador, a gente esteja desenvolvendo mais coisas juntos. E quando a gente fala que hoje a tendência também é a rastreabilidade, que o nome do produtor, a região que ele produz, esteja também nas embalagens, para a gente não ser mais produtos despercebidos nos supermercados do mundo. Então, veja, a gente tem que modernizar a nossa forma de diálogo. E eu digo o seguinte, hoje, eu não sei se tem tantos canais abertos assim. Eu acho que a gente tem que se organizar, criar uma estratégia, mas a gente ainda não achou o canal correto. Eu acho que nenhum movimento conseguiu abrir um canal que a gente possa falar e o nosso importador possa falar. O canal está aberto, aqui é o caminho. O que é impressionante se a gente pensar no tamanho do mercado de café para aquele país e da quantidade de tempo que a gente já faz essa via, que a gente já percorre esse caminho. Então, como que não se tem isso ainda, hein, Marcos? Como que é possível chegar depois de tantos anos com a gente exportando café por tanto tempo para os Estados Unidos e a gente não saber exatamente com quem falar agora? Eu acredito que é um pouco dessa questão que o Elias trouxe sobre as dificuldades de se fazer relação entre os países em um momento que o multilateralismo está enfraquecido e os moldes do passado não se aplicam mais ao presente. E a gente ter, tanto do ponto de vista nosso, mais proatividade, né, a necessidade dos governos sentarem, mas também a gente refletir a forma como a gente faz a nossa promoção da imagem do nosso produto. Eu acho que é um aprendizado de tudo que está acontecendo com os Estados Unidos, é um aprendizado para nós, como agronegócio, como setor privado, em se organizar como cadeia, como setor, como mostrar para o consumidor quem nós somos, como nós fazemos. Então, eu acho que tem o componente político que a gente influencia muito pouco. Essa que é a verdade. Tem certos parâmetros ali que se questionam, a gente não tem qualquer influência. Mas naquilo que a gente tem influência, é ali que a gente pode evoluir, melhorar e entender esse grande xadrez. Nunca estivemos tão próximos dos nossos importadores. Então a gente também tira uma lição aí. E não necessariamente o que o nosso importador faz, hoje eu até mencionei aqui a questão dos excessos de políticos democratas e a ausência de republicanos. Então você vê que a gente tem também aprendizados aqui que a gente já está acostumado a lidar com desafios aqui dentro. Quando a gente quer aprovar uma lei, quando a gente quer discutir algo que é justificável, é legítimo para o nosso setor, a gente já sabe o mapa da mina. Talvez muitas vezes a gente pode trabalhar de uma forma mais colaborativa. E eu mesmo não sabia que os secretários que já estão na ativa ainda precisam ser validados pelo Senado. Exato. Então olha que ambiente positivo influenciar os senadores para que eles falem da importância dos produtos que os Estados Unidos não produzem, e é aquela categoria que todos usam, né? Produtos naturais não disponíveis nos Estados Unidos. Então eles não produzem, mas agregam um valor que a gente poderia estar agregando um pouco desse valor, diga-se de passagem.